Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Geral 1. Meu nome é Matheus Lima, eu sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E hoje nós vamos dar sequência aqui ao curso iniciando a unidade 2, que trata de cinemática. E nós vamos começar pelo movimento unidimensional. Vamos lá. Bem, o curso de Física Geral 1 trata de mecânica. Então, se vocês forem a um dicionário e pesquisar o que é mecânica, vocês vão observar lá, né, que vem do grego, né, a arte de construir uma máquina. Também é a ciência que investiga os movimentos e as forças que os produzem. Obra, atividade ou teoria que trata de tal ciência. Por exemplo, a gente tem a mecânica newtoniana, desenvolvida por Isaac Newton, a lagrangiana, pelo Lagrange, ou hamiltoniana, os estudos mecânicos desenvolvidos por Hamilton. O conjunto das leis do movimento. Isso é importante, porque no nosso curso a gente está interessado nas leis do movimento. E para a gente entender o movimento, sabendo que são uma das metas da física, das leis da física, a gente costuma separar a mecânica, porque ela estuda os movimentos e suas causas, em cinemática e dinâmica. A cinemática, ela é responsável pela descrição do movimento. Então a gente tem que descrever o movimento. A dinâmica, ela já é responsável pela explicação das causas e consequências desse movimento. Então, o que é que causou esse movimento e quais são as consequências dele? Agora que nós estamos tratando a parte de cinemática, para descrever o movimento, a gente precisa de certos parâmetros e grandezas, como posição, velocidade, aceleração. E é isso que a gente vai tratar na aula de hoje para o caso unidimensional. Então vamos começar com a posição. Quando a gente fala de posição e tempo na cinemática, a gente está falando de conceitos primitivos, ou seja, são conhecimento empírico que a gente traz, não tem uma definição formal. Mas a gente pode analisar do ponto de vista da cinemática um objeto localizado pela sua posição ao longo de um eixo orientado. Se a gente tem um objeto e quer descrever ele, a posição dele vai depender de um eixo orientado. Porque sempre quando a gente for falar de posição, a gente tem que falar também relativa a um ponto de referência, que a gente vai chamar de observador do movimento. A partir desse ponto de referência é que a gente descreve a posição de um dado objeto. Geralmente a gente coloca esse ponto de referência como sendo a origem do sistema ordenado. Vou colocar aqui uma figurinha para a gente observar. Aqui eu tenho um movimento em uma única dimensão, então é um eixo orientado. Aí eu coloquei aqui uma origem, chamei de 0 metros. A partir dessa origem, eu estabeleci que a posição do homem é 4 metros a partir da origem. Mas eu poderia escolher outro ponto de referência para analisar o movimento, para ser esse observador. Poderia ser a casinha ou a árvore. Então, com relação à árvore, qual é a posição do homem? 12 metros aqui, ó, ele está na posição. Se eu colocar aqui, eu posso verificar qual é a distância também dele nesse eixo. Então, 12 metros aqui de distância da árvore. Então, sempre quando a gente falar de posição, a gente tem que ter em mente que é a relatividade do movimento. A descrição do movimento depende do observador. Então, se eu quero descrever a posição do corpo com relação a um eixo orientado, essa origem da descrição do movimento influencia na posição dele aqui. Com relação à origem 4 metros, eu posso pegar qualquer outro objeto aqui e falar, olha, não, colocar um observador aqui. Qual é a posição do corpo? Então, a posição, a aceleração, velocidade, todas essas grandezas que compõem um movimento, ela depende do observador na hora de descrever. Por isso que a gente fala que a gente vai falar no final da aula sobre movimento relativo. Relativo a quem? Relativo a um ponto de referência, relativo ao observador. Vamos falar sobre deslocamento. Em uma dimensão, o deslocamento de um objeto num certo intervalo de tempo é a diferença entre a posição final, no instante final, e a posição inicial, no instante inicial. Aqui eu tenho esse deslocamento. O deslocamento ele vai ser uma
uma grandeza que depende da variação de posição do corpo. Posição final menos a posição inicial, que ocorre, essa variação de posição, ela ocorre num certo intervalo de tempo, um ΔT. Tempo final menos tempo inicial. Para fazer algumas aplicações dessa questão de posição, deslocamento, aceleração, velocidade e aceleração, eu vou utilizar aqui o videozinho do recorde mundial do Usain Bolt nos 100 metros rasos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir lá pro vídeo. Esse recorde mundial do Usain Bolt foi batido em 2009. 9,58 segundos ele correu 100 metros. Coitado do cameraman tentando acompanhar o Bolt. Vou colocar aqui novamente para vocês observarem algumas informações. Aqui aparece o recorde mundial anterior, 9,69 segundos dos 100 metros. Peraí. Aqui, ó. Aqui eu tenho na tela o tempo que ele correu os 9,58, ou os 100 metros, 9,58 segundos. A velocidade média dele, 37,6 km por hora aproximadamente. E o quanto ele foi mais rápido do que o recorde anterior. Ele foi aproximadamente 0,9 metros por segundo mais rápido para bater esse recorde. Então vamos voltar lá para a aula, para os slides. Bem, aqui, então a partir do vídeo do Bolt, a gente pode construir um gráfico representando a distância percorrida por ele com o passar do tempo. E aqui eu tenho algumas marcações, né? No início, quando dá a largada, essa distância vai aumentando com o passar do tempo. E aqui a gente tem os deslocamentos dele. É interessante observar que, por exemplo, se eu quiser saber qual é o deslocamento do Bolt entre esse intervalo de tempo ΔT aqui, que marca esses pontos em azul aqui na curva. Então, entre T0, instante inicial, e o instante final. Então, certo intervalo de tempo. Qual é o deslocamento dele? O deslocamento dele depende só da posição no instante final, x, menos a posição no instante inicial, T0, que é x0, x menos x0. É importante que vocês tenham em mente que deslocamento nem sempre é a mesma coisa que distância percorrida. No caso do Usain Bolt aqui, é a mesma coisa o deslocamento e a distância percorrida, porque ele está fazendo uma corrida de 100 metros em linha reta. Então, se eu tivesse que colocar aqui um eixo orientado, aí eu coloco o eixo orientado aqui. Vou colocar aqui a posição inicial, 0 metros. Aqui a posição final, 100 metros. E o eixo orientado. O Bolt sai dos 0 metros e vai até os 100 metros em linha reta. Então, a distância percorrida por ele vai ser igual ao deslocamento, 100 metros nessa prova. Isso porque a gente está no movimento unidimensional. Mas se nós estivéssemos numa trajetória que não fosse retilínea, aqui, a gente, no caso retilínea, a gente poderia ter que o deslocamento seja diferente da distância percorrida. Por exemplo, vamos supor que você tenha que ir do campus 3 ao campus 2 da Unifespa. Qual é o deslocamento realizado por você? E qual a distância percorrida por você? Então, fui lá no Google Maps, coloquei, aqui está o campus 3, lá o campus do Tauarezinho, da Unifespa. Aí eu pergunto, você tem que sair da Unifespa aqui do campus 3 e ir até o campus 2. Qual o seu deslocamento?
Ora, eu falei que o deslocamento só depende da posição final e da posição inicial. Então vamos traçar aqui, estabelecer qual é a origem do nosso sistema. Aqui, ó, a origem. Aqui é o nosso, como as distâncias estão em quilômetros, que são um pouco maior, eu vou colocar 0 quilômetro. Aqui é a origem. Então eu vou descrever o movimento com relação a essa origem. O movimento vai ser observado a partir daqui, desse ponto de referência. O deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final com relação à origem está aqui, aproximadamente 7,87 quilômetros. Então, qual é o deslocamento? O deslocamento realizado é 7,87 quilômetros. Porém, qual é a distância percorrida? A distância percorrida vai depender da trajetória que você pega. Vamos supor que você vá a pé aqui do campus 3 para o campus 2. Aí essa trajetória aqui cheia de bolinha em azul, você vai seguindo a pé, até que chega nesse ponto, você tem a opção até de escolher outra trajetória, que é essa trajetória em azul claro. Porém, essa trajetória é maior, né? 11,5 km, ou seja, você vai andar mais. Você continua na outra aqui com as bolinhas azul escuras. Você observa qual foi a sua distância percorrida. 10,5 km por essa trajetória azul escura ou 11,5 na trajetória azul clara. Então, observa, a sua distância percorrida ela é maior do que o deslocamento. Isso porque você está realizando um movimento aqui em mais de uma dimensão. Analisando no plano, eu tenho duas dimensões. Eu tenho, por exemplo, aqui um eixo orientado. Posso colocar aqui, ó. Aqui eu tenho Y, aqui eu tenho X. A sua posição está variando no plano. Então, e no caso aqui, a não ser que você tivesse um helicóptero, né? Para então levantar voo daqui dessa posição e chegar aqui no campus 2 em linha reta. Como você vai andando, aqui eu estou analisando em duas dimensões, mas poderia ter uma terceira dimensão, porque esse caminho não é plano. Você sobe, você desce. Então é para deixar claro para vocês que nem sempre o deslocamento e distância percorrida vão ser iguais. Isso ocorreu no caso do Bolt, porque a gente está tratando um movimento retilíneo em uma dimensão ali. Vamos lá. Qual é a velocidade média agora? Vamos analisar a velocidade média. A velocidade média é uma grandeza que nos dá informação sobre o deslocamento realizado por um objeto, por um corpo, em um certo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, essa fórmula não é novidade, assim eu espero, né? Desde lá do ensino médio, a gente vê o quê? Δx sobre Δt. Velocidade média é o deslocamento que você realiza num certo intervalo de tempo. X menos x0 dividido por t menos t0. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Aqui eu tenho algumas características a respeito do movimento que eu posso inferir a partir do deslocamento. Se esse deslocamento for maior que zero, ou seja, a posição final for maior, que a posição final for maior que a posição inicial, como consequência, isso implica que a sua velocidade média é maior que zero. E esse tipo de movimento a gente chama de movimento progressivo. Ou seja, ele ocorre no sentido de crescimento da posição x. Está aumentando sempre a sua posição. Caso contrário, se a gente tem aqui um movimento onde o deslocamento, seu Δx, é menor que zero, como consequência, a sua velocidade média é menor que zero. Esse movimento a gente chama de movimento retrógrado, que ele é no sentido de decréscimo da posição x. Então vamos voltar lá para o Usain Bolt, lá a corrida dele. Aqui eu tenho o gráfico da distância pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Posso analisar o deslocamento em certos intervalos de tempo. Logo, eu posso obter a velocidade média dele em certos intervalos de tempo. Se eu quiser saber qual é a velocidade média do Bolt entre 0 e 2 segundos, vai lá, ó, entre 0 e 2 segundos. O primeiro ponto azul aqui. Ora, a posição vai dar aqui, posição final aproximadamente 22 metros. Posição inicial, 0.
22 metros dividido pelo intervalo de tempo, 2,8 segundos. Isso dá aproximadamente 7,85 metros por segundo de velocidade média no primeiro trecho. Um segundo trecho, de 2,8 a 6,4, que está entre essas duas bolinhas azul aqui, marcado em azul. Então, tenho dois eventos aqui que marcam o intervalo de tempo de 6,4 menos 2,8. E quais são as coordenadas de posição? Posição final, aproximadamente 62. Posição inicial, 22. Velocidade média, aproximadamente 11,11 metros por segundo. Nesse segundo trecho, ele correu bastante. E se eu quiser saber em todo o intervalo? Ora, ele correu 100 metros em 9,58 segundos. Isso dá aproximadamente 10,43 metros por segundo. E isso lembra, a gente já viu isso na outra aula, né? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, multiplicando esse resultado por 3,6, você passa para quilômetro. 37,5 km por hora. O homem é veloz. Vamos lá. Aqui eu coloquei algumas marcas, né, de alguns recordistas mundiais. Quem é o homem mais rápido dos 100 e 200 metros? É o Bolt. Está aqui os tempos dele, 9,58 e 19,19 segundos. Velocidade média, 10,43, 10,42. Ou seja, para correr os 100 metros, o Bolt é ligeiramente mais rápido do que para correr os 200. E nos 400 metros, nós temos o Michael Johnson, que esses recordes do Bolt foram em 2009 que ele estabeleceu. O Michael Johnson estabeleceu esse recorde dos 400 metros em 1996. Correu 400 metros em 43,18 segundos. Velocidade média, 9,26 metros por segundo. Aqui é fácil falar, né? Qual versão do Bolt é mais rápida? A do 100 ou a dos 200 metros? A do 100, né? Tem uma velocidade média ligeiramente maior. Mas antes do Bolt bater esses recordes, quem tinha o recorde dos 200 era o Michael Johnson. E, se eu não me engano, quem tinha o recorde dos 100 metros era o Don Bailey. E na velocidade média, o Michael Johnson tinha a velocidade média maior do que a do Bailey. Ou seja, correndo os 200 metros, ele tinha uma velocidade média um pouquinho, ligeiramente maior. Só que como ele tinha uma distância maior, tinha esse negócio, tanto que tinha essa disputa para ver quem era entre os dois, entre o Don Bailey e o Michael Johnson, para ver quem era mais rápido. Tentaram colocar uma prova que fosse uma distância intermediária, né? Nem 100 nem 200. Colocaram os dois para correr 150 metros. Isso em 98, 97, se não estou enganado. Só que o Michael Johnson se lesionou e acabou não correndo. Ok, vamos lá. Agora eu vou estabelecer também uma diferença que a gente tem muito importante entre velocidade média e velocidade escalar média aqui no movimento unidimensional. A velocidade escalar média é uma forma de descrever a rapidez com que uma partícula ou objeto se move. Ela envolve apenas a distância percorrida. Isso é importante. Quando a gente fala de velocidade escalar média, a gente quer saber, aqui no caso, a distância percorrida num certo intervalo de tempo, ΔT. E isso independente da direção e sentido, que eu já vou adiantando, velocidade é uma grandeza vetorial. É porque eu estou tratando aqui em uma dimensão, ainda não vou colocar os vetores. Na próxima aula, quando eu tratar vetorialmente, aí a gente descreve todo mundo vetorialmente. Vamos lá. Vou dar um outro exemplo aqui. Naquele exemplo que você saiu do campus 3 e foi para o campus 1. Aí eu vou colocar como se a vida não tivesse sofrido o suficiente. Vai que você chegou no campus 2 e lembrou que você esqueceu o seu celular lá no campus 1. Aí você vai ter que voltar para lá. Você saiu do campus 2, foi no campus 1 e voltou... saiu do campus 3, foi para o campus 2 e voltou
para o campus 3. Porque você esqueceu o teu celular lá. E você fez tudo isso a pé. Que você gosta de fazer exercício. Qual o deslocamento realizado por você em todo esse trecho aí? Ora, o deslocamento só depende da posição inicial e final. Você saiu do campus 3 e voltou para o campus 3. Ou seja, a posição inicial, nesse caso aqui, para ver o deslocamento, seu deslocamento é igual a zero. Por quê? Porque a sua posição final é igual à sua posição inicial. Saiu e voltou para o mesmo lugar. Qual a distância percorrida? Ah, não. Agora a distância percorrida, você saiu, foi e voltou. Aproximadamente 21 quilômetros. A sua distância percorrida. E aqui a gente pode calcular qual é a sua velocidade média. Quanto que é a velocidade média? A velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Quanto é que vale o deslocamento, ΔX? Zero. Então, quanto é que vale a sua velocidade média? 0 metros. Aí eu pergunto, qual a sua velocidade escalar média? Para deixar claro aqui que a velocidade escalar ela é diferente da velocidade média porque ela não quer saber do deslocamento, ela quer saber da distância total percorrida. Então você vai dividir esse 21 quilômetros dividido por 4 horas e 19 minutos. Ora, 4 horas e 19 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, 19 minutos, x horas. Multiplica cruzado, vai dar x é igual... Eu vou colocar tempo, né? Porque senão vai ficar parecendo que é posição, né? Dá um certo tempo t. Multiplica cruzado e t vai dar aproximadamente 0,3 horas. Então aqui você vai ter um intervalo de tempo de 4 horas mais 0,3 horas. 4,3. Divide, então, você quer saber a sua velocidade escalar média? É igual 21 quilômetros dividido por 4,3 horas. Isso aqui dá aproximadamente dá 4,9 quilômetros por hora. Então está aqui a sua velocidade escalar média, quase 5 quilômetros por hora. Está andando muito devagar, tem que ir mais rápido aí. Vamos analisar agora a velocidade média a partir do coeficiente angular da reta secante à curva de velocidade. A gente sabe que a velocidade média entre dois instantes, o instante inicial e o instante final, que é o instante inicial mais um certo intervalo de tempo t, dado por essa expressão aqui. Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, x menos x0 dividido por t menos t0. O que eu estou dizendo é que isso é numericamente igual à tangente do ângulo θ formado por uma reta secante à curva. Vou botar a figura aqui para ficar melhor de a gente visualizar isso. Que curva? Vamos supor que eu tenha aqui um gráfico da posição com relação ao tempo. É uma curva qualquer aqui. E eu queira saber qual é a velocidade média num certo intervalo de tempo ΔT. Ok, então eu preciso saber o deslocamento entre os dois pontos que delimitam esse intervalo, dividido por o ΔT, que é o intervalo. Se a gente olhar aqui e traçar uma reta que une esses dois pontos, em azul aqui, essa reta verde, é uma reta secante. O que é uma reta secante? É uma reta que toca a sua curva
Tá aqui. Essa reta secante, ela toca a minha curva da posição com relação ao tempo em pelo menos 2 pontos. E o que eu estou dizendo? Que você calcular a velocidade média com ΔX sobre ΔT é equivalente a você tirar a tangente do ângulo formado entre o eixo das abscissas, que no caso aqui é o tempo, e essa reta secante. Olha só, tem um ângulo θ. Se a gente analisar aqui, a gente tem relações trigonométricas num triângulo retângulo. Qual é a tangente? A tangente, né, dá cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a mesma coisa que ΔX sobre ΔT. Então, calcular a velocidade média a partir do gráfico da posição com relação ao tempo é equivalente você tirar a tangente do ângulo no intervalo considerado, que você vai ter ΔX sobre ΔT. Posição inicial, um instante t0. Posição final é o instante t0 mais o intervalo de tempo. Está aqui. O que acontece se eu diminuir o meu intervalo de tempo? Se eu diminuir meu intervalo de tempo, a técnica para calcular é a mesma. A velocidade média aqui é ΔX sobre ΔT. Traça uma reta secante aos pontos na curva que você quer analisar, correspondentes ao intervalo de tempo ΔT, e tira a tangente do ângulo, ΔX sobre ΔT. Diminuiu aqui o intervalo de tempo e o meu ΔX. Se você for pegar aqui, deixa eu ver, saindo daqui, comparando com o outro, a figura anterior, você vai ver que você tem aqui um ΔX menor. Opa. Aqui eu tenho um ΔX menor do que o da figura anterior. Só analisar. E o que acontece se eu diminuir ainda mais esse intervalo de tempo que eu quero analisar a velocidade média? Está aqui, diminuir. A técnica continua a mesma. Quero saber a velocidade média. É ΔX sobre ΔT no intervalo de tempo considerado, que é a mesma coisa que tirar a tangente do ângulo θ, que é formado entre a abscissa e a reta secante, aos pontos que eu estou analisando. Diminui esse intervalo de tempo ainda mais. Embora esteja difícil de colocar aqui, mas eu tenho um intervalo de tempo pequenininho e um ΔX aqui pequenininho, ΔX sobre ΔT. É a mesma coisa que tirar a tangente do ângulo θ da reta secante, que passa entre esses dois pontos que eu estou considerando. Está aqui, o ângulo θ, formado da abscissa até a reta secante. Ok. E o que acontece se eu diminuo ainda mais esse intervalo de tempo? Ou seja, eu vou tomar o limite de quando esse intervalo de tempo tende a zero. Aí o que acontece? Quando o intervalo de tempo tende a zero, o ponto azul coincide um em cima do outro. Eu não estou mais analisando agora aqui como é que eu vou tirar a velocidade média. Eu não tenho mais uma reta secante. Eu tenho uma reta tangente. O que é uma reta tangente? A reta tangente toca a curva apenas no ponto considerado. Eu fiz o meu intervalo de tempo diminuir tanto, tendendo a zero, que agora eu tenho o quê? Eu tenho apenas o ponto aqui no instante de tempo t0, no tempo inicial aqui. Então eu traço uma reta tangente a essa trajetória, ou seja, que toca a minha trajetória apenas no ponto considerado, e estabeleço o meu ângulo θ com o eixo das abscissas. Eu posso calcular a velocidade a partir da tangente desse ângulo. Porém, essa velocidade não é mais a velocidade média, é a velocidade instantânea.
Porque eu não estou mais analisando um intervalo de tempo. Eu fui diminuindo esse intervalo de tempo até considerar um único instante. E essa é a definição da velocidade instantânea. A velocidade em um instante qualquer de tempo. Matematicamente, a gente define a velocidade instantânea pela derivada da posição em relação ao tempo. Como é que foi que eu obtive a velocidade instantânea? Eu fui tomando o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo ia ficando cada vez menor, tendendo a zero. Quando eu tomo esse limite, então você pega aqui a sua velocidade, ΔX sobre ΔT, que é dado por essa expressão, posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, e tomo o limite de quando ΔT tende a zero, essa é a definição de derivada, que vocês veem lá no curso de cálculo 1. E a derivada da posição com relação ao tempo é equivalente a você calcular a tangente do ângulo θ formado entre a abscissa do eixo do tempo aqui e essa reta tangente. Então tá aqui, numericamente, você tirar a derivada da posição com relação ao tempo é equivalente a você calcular a tangente do ângulo θ. E a tangente do ângulo θ aqui é o que a gente chama de coeficiente angular, o coeficiente angular dessa reta, a reta tangente aqui. Vamos ver aqui como é que ficaria a velocidade do Bolt. Agora eu não estou mais interessado na velocidade média do Bolt. Eu quero saber a velocidade dele num determinado instante. Qual é a velocidade dele quando t igual a 1 segundo? Está marcado aqui no gráfico a bolinha azul em 1 segundo. Ora, eu tenho o gráfico. Como é que eu calculo? Ora, eu posso calcular essa velocidade no instante t igual a 1 segundo traçando uma reta que passa por esse ponto. Aí aqui eu escolhi uma reta que vai do eixo aqui do tempo, cortando o eixo do tempo na posição 0 metros e indo até o final aqui, 10 segundos. Aqui estão as coordenadas dos pontos em vermelho, que é a reta da reta que eu tracei em verde. As coordenadas desse primeiro ponto, 0,5 segundos e 0 metro, abscissas e ordenadas. O outro ponto, como é que eu dou as coordenadas dele? A abscissa, 10 segundos. A ordenada, 62 metros. Como é que eu calculo a velocidade? Eu posso utilizar aqui a expressão da tangente do ângulo θ. A velocidade em 1 segundo, para o tempo igual a 1 segundo, é igual à tangente do ângulo θ. E a tangente é o quê? Esse deslocamento aqui o meu ΔX e o meu ΔT aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho um certo ΔT. Então vamos lá, qual é a tangente? Está aqui meu deslocamento, 62 menos 0. 62. O intervalo de tempo, 10 menos meio, 9,5. Então eu tive aqui que a velocidade dele no instante t igual a 1, aproximadamente igual a 6,55 metros por segundo. Comparando essa velocidade no instante t igual a 1 segundo com a velocidade média, que a gente já tinha calculado, 10,43, ou seja, no primeiro segundo, ele ainda estava muito longe da velocidade média dele no intervalo. Por quê? Porque aqui é o tempo de reação do atleta, né? Quando 1, 2, 3 e vai, dá o disparo para começar a corrida, ele demora aí até 1,5 segundo mais ou menos para desenvolver uma velocidade razoável aí no sistema, mas também é o período que ele mais vai acelerar. A gente vai ver isso depois. Então é isso. Ah, eu preciso fazer uma reta desse tamanho aqui? Não, porque se você colocasse e parasse o ponto bem aqui, essa reta, ou aqui, ou aqui, ou aqui, o ângulo θ era o mesmo. Você fala, mas aí você ia ter um ΔX aqui
menor do que esse ΔX em preto. Mas em compensação eu também ia ter um ΔT menor. E na hora de fazer ΔX sobre ΔT, vai ter que dar o mesmo valor, mantendo essa razão aqui. Porque o coeficiente angular está relacionado ao ângulo θ, e o ângulo θ é o mesmo para toda essa reta aqui. Fazendo isso e calculando essa velocidade em todos os instantes, não só para t igual a 1, mas variando aí para continuamente, utilizando essa definição e calculando pela tangente do ângulo, a gente pode traçar um gráfico da velocidade do Bolt com relação ao tempo. Essa velocidade, a gente observa que no início ela aumenta bastante. Aí depois o ritmo com que ela começa a aumentar diminui, até que chega um certo ponto que a velocidade começa a diminuir. Essa velocidade começa a diminuir lá no final, porque aqui no gráfico não dá para a gente observar muito bem, mas a gente tem um arco aqui, ó, no final. Ó. Deixa eu... Aqui, ó, aqui assim, já começa a dar uma inclinada. Então, quando a gente for tirar aqui a velocidade, a gente observa que ela diminui no final, que é natural, né? O desgaste do atleta, no final da prova, ele já não tem a mesma condição de manter essa velocidade que ele tinha aqui no início, nem durante, no meio da prova. Eu também posso tratar e analisar aqui, ao invés de ter um gráfico da velocidade com relação ao tempo, eu posso estabelecer um gráfico da velocidade com relação à distância na pista para o Bolt. E aí tem esse gráfico aqui em vinho que parece um eletrocardiograma, né? Por quê? Assim, é porque a velocidade do Bolt vai aumentando conforme ele vai andando na pista até um certo ponto, porém, aqui representam as passadas. Cada vez que ele põe o pé no chão, ele para um pouco, aí ele pega impulso e vai. Pega impulso e vai. Então é por isso que tem essa cara de eletrocardiograma aqui, a velocidade dele. Também dada em termos da distância na pista. A gente observa, em vez de... Não estou analisando com relação ao tempo. Porque aqui eu vejo, ó, até 2 segundos ele tem um aumento de velocidade muito grande. Então a gente observa aqui, ó, o aumento de velocidade dele grande vai até quase os 25 metros, 30, por aqui assim, os 20 metros. Então a gente pode supor que em 2 segundos ele andou aí quase 20 metros. Então tem aqui a velocidade instantânea dele e a velocidade média, mas em função da distância. A gente observa que lá no final da prova, ele diminuiu um pouquinho a velocidade dele, que é coerente com o que a gente vê aqui, ó, a velocidade diminuindo a partir de um certo tempo, a partir de 7 segundos, quase 8 segundos. Ó. Deixa eu passar uma reta aqui para a gente ficar melhor de visualizar. E bem aqui assim ele começa a diminuir a velocidade dele. E se você for olhar, quando é que ele começa a diminuir? Eu acho que a partir daqui, assim, ele já estava onde, ó? Agora em metros, ó, na pista. Ele já estava próximo, passando os 80 metros. Então faltava menos de 20 metros para ele completar a prova, quando a velocidade dele começa a diminuir significativamente aqui. Então, a velocidade instantânea a gente obtém a partir da derivada da posição com relação ao tempo. Que eu falei que é equivalente você calcular a tangente do ângulo θ da reta, né, da reta tangente ao ponto considerado, né, a tangente à curva no ponto que você está considerando. Aqui eu estou colocando uma tabelinha com algumas funções e as suas derivadas, para vocês relembrarem. Dado uma função composta, aplica a propriedade distributiva da derivada. Então, vai derivar cada função aqui, uma constante multiplicando a função. Quando você for derivar, você não deriva a constante, você deriva só a função. Está aqui. A e B para cá, e você deriva as funções com relação ao tempo. E se a minha função for uma função constante, ou seja, um f igual a é uma constante, a função é constante. A derivada de uma constante é nula. Se a minha função for do tipo
exponencial, polinomial, aqui tem t elevado a n. Utiliza a regra, o n desce, n que multiplica t elevado a n menos 1. Derivada do seno, cosseno, aí seno de ômega t, ômega, cosseno t, cosseno de ômega t. Derivada do cosseno, menos seno, vezes aqui até aplicar aqui a sua regra, né? Tem uma função composta, seno de u, derivada do seno de u, cosseno de u vezes u'. Tem que derivar também aqui dentro, que vai sobrar o ômega. Aqui é a mesma coisa, vai sobrar o menos aqui. Agora a gente tem a exponencial, derivada de 1e elevado a lambda t. Desce o lambda vezes a própria função. Log natural, menos 1 sobre a variável. Está aqui o log natural. Você não precisa demonstrar todas essas regras que vocês fazem, geralmente isso em cálculo 1. Mas é importante ficar já afiado com essas aqui e outras, né, derivadas, porque a gente vai começar a usar bastante. Então, sempre bom estar afiado em cálculo 1, em limite, derivada, integral, é sempre bom. Como é que a gente obtém um gráfico a partir da derivada? Aqui eu estou colocando um exemplo de uma parábola. A minha função x de t é uma parábola. Como é que eu descrevo uma parábola? Ora, x de t é um a t ao quadrado mais bt mais c. Legal. Como é que eu calculo a minha velocidade? Num determinado instante, é a derivada dx dt. Faz a derivada aqui, ó. Entra nessa regra, usa essas regras aqui, ó. T elevado a n. E essa daqui você utiliza a derivada de uma constante. O número constante é zero. Então, aqui eu vou ficar... A minha velocidade é igual a... Ah, aqui tem um menos, né? Por que tem um menos? Por causa da concavidade, ó. Uma parábola com concavidade para baixo. Então, como a concavidade está para baixo, menos a. Então, aqui vai dar menos 2at e aqui mais b. Poxa, legal. Mas sem saber quem é a e quem é b, fica difícil para eu calcular quem é a minha posição. Vamos supor no instante t igual a zero. Para t igual a zero, isso implica que a minha velocidade aqui para o instante igual a zero é igual a b. Aqui vai entrar um zero, sobra b. Poxa, mas quem é esse valor de b? Coeficiente da reta. Lembra? B, quando a gente tem lá, lembra das funções de primeiro e segundo grau? Que aí você vai dar uma olhada lá no GeoCiese ou qualquer outro livro de funções que você vai observar. E pensa aqui, ó, que eu tenho um ângulo θ. E olha só, como a gente está numa parábola, esse ângulo θ aqui, ó, ele está disposto aqui quase numa reta no início, tá vendo? Se o eixo forma um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo aqui é θ igual a 45 graus. Adivinha quanto é que dá a tangente, esse B aqui? Esse é igual a tangente de 45 graus. Adivinha quanto é que dá a tangente de 45 graus? 1. Então a velocidade inicial aqui é 1. O corpo vai diminuir, vai aqui, ó, a trajetória dele até que ele chega num ponto de inflexão aqui, ó. Nesse ponto de inflexão, traça a reta tangente aí a esse ponto. Está aqui a minha reta tangente. Qual o ângulo formado entre essa reta tangente e a abscissa, o eixo do tempo? São retas paralelas, então o ângulo θ aqui é igual a 0 graus. Adivinha quanto é que é a tangente de zero? Zero. Está aqui, ó.
Velocidade zero. Aí depois vai chegar até aqui no final. Aí você vai ter que pegar esse ângulo aqui, ó. Até aqui. Adivinha quanto é que é esse ângulo? Vou colocar aqui só para separar aqui o... Opa, foi mal. Coloquei só para dar uma ideia do ângulo reto, né? Se aqui tem 45 graus, ó. Se você for olhar... Oh, desculpa, 90, né? Se você for pegar essa reta aqui, ó. 90 graus. Qual é esse ângulo aqui? Esse ângulo θ de 45 é igual a esse ângulo θ aqui, 45. Como só pode ter 90, aqui também tem 45. Logo, esse ângulo total aqui, que eu vou marcar ele com outra cor, é 90 mais 45, que dá 135. Adivinha quanto é que é a tangente de 135 graus? É igual a... Olha aqui, ó. Menos 1. Menos 1. Deixa eu traçar aqui, que vai dar lá no finalzinho desse aqui, ó. Menos 1 e 1. Pronto. Assim eu determino a minha velocidade. Consigo determinar quem são os coeficientes e tudo mais. Se B é igual a tangente de 45, se tem o arco cuja tangente é 45, é B, você pode fazer esse tipo de relação. Aqui você tem que lembrar lá daquelas relações, né, de valor de ângulo e onde é positivo, onde é negativo. Deixa eu colocar aqui só para... Círculo trigonométrico. Aí você vai lá e estabelece. Corta ele aqui. E não sei se vocês lembram disso aqui. Tem que use sempre tua cabeça. No primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são positivos. No segundo quadrante, apenas o seno. No terceiro quadrante, a tangente. No quarto quadrante, o cosseno. Então aqui você vai de 0 graus, né, até 360. É a mesma coisa que 2π. Você tem π, 180. Π sobre 2, que é a mesma coisa que 90 graus. 3π sobre 2. 270 graus. Essas coisas que vocês vêem no ensino médio, né? Então tem que ficar um pouco de olho aqui. E dependendo da função, a gente utiliza bastante para analisar os ângulos, saber as tangentes e as regras de derivação. Agora eu vou mostrar um caso particular da aceleração instantânea. Quando essa velocidade é constante. Ou seja, a minha velocidade, no instante qualquer de tempo, que é a derivada da posição com relação ao tempo, ela é igual, ela é constante em todo o intervalo considerado. Ou seja, a minha velocidade instantânea é a mesma velocidade média. É igual, é constante. Então, a gente já sabe calcular a velocidade média. Δx sobre ΔT. Pega esse ΔT, joga para o outro lado multiplicando. Você vai ter aqui, ó, a equação horária da posição que a gente aprende lá no ensino médio. X é igual, joga x0 para o outro lado. x0 mais a velocidade é constante, v0t, né? Vou deixar aqui o ΔT. Que essa velocidade é constante em todo o intervalo. Isso caracteriza que tipo de movimento? Um movimento retilíneo uniforme. Eu estou com velocidade constante. Então você tem um movimento retilíneo uniforme. Estamos tratando aqui um movimento unidimensional.
que é uniforme nesse movimento? O deslocamento é uniforme. Quer dizer, deslocamento uniforme quer dizer que você tem... Deixa eu escrever aqui. Deslocamentos iguais em tempos iguais. E a sua velocidade constante. Isso caracteriza um movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante. Dessa maneira, os seus deslocamentos vão ser sempre uniformes, deslocamentos iguais em tempos iguais. Você pega lá a sua reta, aqui está a origem. Se para andar de 0 a 10 metros, aqui 20 metros. Se para andar, você anda lá, o seu deslocamento ΔX 10 metros, você gastou 1 segundo, para você andar mais 10 metros, você vai gastar 1 segundo também. Então, se eu for da posição final aqui 20, agora 20 menos 10, que dá os mesmos 10 metros, você vai gastar mais 1 segundo, ou seja, deslocamentos iguais em tempos iguais. Quando você considera tempos iguais, dá o mesmo deslocamento. Por quê? Porque a sua velocidade é constante. Vou mostrar alguns gráficos aqui da posição com relação ao tempo no movimento retilíneo uniforme. A gente pode ter... O gráfico é uma reta, sempre, quando a gente está tratando com um movimento retilíneo uniforme aqui. Movimento uniforme, posição com relação ao tempo, é uma reta. Então, eu tenho aqui, parto do instante inicial e uma posição inicial. Vou até um instante final com uma posição final. Quero saber qual é o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Como a posição final é maior, esse meu ΔX é maior que zero. Se o meu ΔX é maior que zero, eu já sei que o movimento é progressivo. Como é que eu observo aqui? Ora, se você for olhar aqui, ΔX sobre ΔT, lembra? Depende do ângulo θ. E o ângulo θ é o mesmo. Para qualquer ponto dessa reta aqui, vai ser o mesmo ângulo θ. Então, a velocidade vai ser sempre a mesma. Velocidade com relação ao tempo vai dar uma constante, ou seja, essa reta azul. Como é que eu calculo o meu deslocamento a partir do gráfico da velocidade? A área embaixo da figura é equivalente ao meu deslocamento. Por quê? Olha aqui, ó. A área de um retângulo não é base vezes altura? Então, qual é a base? ΔT. Qual é a altura? Velocidade média. E isso aqui, se você for olhar bem aqui, ó, a velocidade vezes o intervalo de tempo é igual a quem? ΔX. Então, o meu deslocamento no movimento retilíneo uniforme, eu estou falando para vocês que ele é igual à área desse retângulo aqui. E isso é interessante. Qual é o próximo possibilidade que eu tenho de movimento retilíneo uniforme? É um movimento retrógrado. Ou seja, você parte de uma posição inicial, no instante de tempo inicial t0, e você vai diminuindo a sua posição até chegar numa posição final x num certo tempo t. Logo, o seu deslocamento vai ser menor que zero. Deslocamento menor que zero implica uma velocidade menor que zero também. Está aqui a origem, aqui é o sentido que eu tenho aqui, a velocidade. Ela está no sentido negativo. Logo, se eu quiser determinar quem é meu ΔX, é a mesma coisa. É a área formada pela figura. Só que no caso aqui a figura é um retângulo. Então, tira lá, ΔT vezes menos a velocidade. Vai dar o menos ΔX aqui. Aqui está o ângulo que você ia
pegar esse ângulo θ aqui, ó. Pode ver que passou dos 90 graus. Se passou dos 90 graus, vai estar no segundo quadrante. A tangente no segundo quadrante é negativa. Por isso que tem esse menos aqui. Essas são as duas possibilidades para um movimento retilíneo uniforme de gráfico. X com relação ao tempo ser uma função, uma reta ascendente ou descendente. E isso implica numa velocidade positiva, constante, mas positiva, ou na velocidade constante negativa. Agora eu vou passar sem ser do caso particular. Vamos para um caso mais geral. Tomar uma água aqui. No caso mais geral, a gente também pode se perguntar o problema inverso. Até agora eu estou falando que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, ou seja, obter a velocidade dado a posição. Mas eu posso me perguntar o contrário. Como é que eu obtenho a posição sabendo a velocidade? Se eu souber a velocidade, como é que eu faço para obter essa posição? O princípio é o mesmo que eu estava utilizando aqui. Como é que eu obtenho o meu deslocamento a partir da velocidade? Pela área da figura. Então aqui é a mesma coisa. Como é que eu obtenho a posição a partir da velocidade? Estava falando para um caso particular, mas isso é geral. Você utiliza a área embaixo da curva de velocidade em função do tempo. Como é que eu faço isso? Imagina que você tem aqui um gráfico da velocidade com relação ao tempo. Aí a curva da velocidade é essa em azul. Como é que eu faço para, a partir dessa curva, obter informações a respeito da posição em qualquer instante de tempo? Primeira coisa, você tem um intervalo de tempo, que vai do instante inicial até o final. Pega esse intervalo e divide ele num número n, bem grande, de pequenos intervalozinhos. Você vai pegar, vai ter um número grande n, de pequenos intervalos ΔT. Aqui, ó, eu peguei a minha curva e dividi ela, ó, em vários retângulos cinzas, aqui, ó, vários retângulos de largura ΔT. Aqui é a largura deles. Por quê? Porque a priori eu não sei calcular a área embaixo da curva, mas eu sei calcular a área de um retângulo. É base vezes altura. Então, aqui eu vou ter o número n, né, de partições. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a iésima parte até a última, que é o n. Todas elas com largura fixa ΔT. Como é que eu calculo o deslocamento associado a um bloco desse? Ora, para um bloco, eu pego aqui, ó, esse aqui é o meu bloco que está relacionado ao tempo TI. Nesse bloco, que é o iésimo bloco aqui, eu vou lá, olho na curva, tem uma velocidade que depende desse instante de tempo. Então, como é que eu vou calcular esse meu deslocamentozinho associado a essa velocidade? Esse deslocamento, nesse iésimo retângulo, é aproximadamente a velocidade vezes ΔT. Já falei para vocês aqui, ó, que nem a gente estava fazendo aqui, ó. ΔT vezes a velocidade dá o meu ΔX. Então, vou fazer só para esse retângulozinho aqui. Tá aqui. Então, aqui eu tenho o meu deslocamento associado a essa velocidade nesse instante de tempo. Ok. Mas isso é para um bloco. Eu quero para o meu intervalo todo, do instante inicial até o instante final. Então, vai ser, quem é o deslocamento total? O deslocamento vai ser a posição no instante final menos a posição no instante inicial. X menos x0. Isso tem que ser igual a quem? A todos os deslocamentozinhos que a gente está fazendo aqui, pequenos, ó, dos retângulos. Então, você vai somar todos esses deslocamentos. Então, você vai fazer uma soma de i igual a 1, lembra? De 1 até n. Vai somar todos os deslocamentos associados com cada área dessa daqui, ó. Cada área. Ah, tá. Então, você vai pegar aqui e somar.
de I igual a 1 até N. Só que aí a gente vê aqui que tem uns pedaços dessa curva que não fazem parte da área que está sob a curva, ou seja, embaixo dela. A gente está considerando essa parte aqui e não é para a gente considerar. Por isso que esse resultado é aproximado aqui, ó. Como é que a gente faz para ter uma medida mais precisa dessa área que está só embaixo da curva? Para isso, a gente vai tomar o limite de quando o número n de partições aqui, de retângulos, tende ao infinito. Se você começar a partir esses retângulos cada vez mais, pega ele aqui e começa a dividir cada vez mais. Vamos lá. Eita, não me ajudou esse retângulo aqui. Peraí. Eu vou começar a dividir. E eu vou fazer muito mais divisões aqui. Vou dividindo no limite que esse número de partições tende ao infinito. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer com o meu ΔT? O meu ΔT, que é a largura desses retângulos, vai ficar cada vez menor. Aqui está o meu ΔT novo. Vai ficar cada vez menor, ou seja, ele vai tender a zero. E quando você toma o limite dessa expressão aqui, quando você tomar esse limite, um ΔT tendendo a zero, ao mesmo tempo que n tende ao infinito, consulta lá seus alfarrábios de cálculo 1 e você vai ver que essa é a definição de integral, uma maneira de obter a integral. Eu estou passando de uma soma discreta de n retângulozinhos para uma soma contínua, que aí eu já não vou mais diferenciar, vai ser a área embaixo da curva. E I de I igual a 1 até N equivale ao I do intervalo de T0 a T. A mesma coisa que o I de 1 até o último aqui, o enésimo. Estou indo do instante T0 até o instante T. Olha só, assim eu encontro a minha equação horária da posição em função da velocidade. Então, ó, aqui a gente acabou de obter aqui essa equação para o caso particular de quando a velocidade é constante. Aqui eu estou obtendo ela para o caso mais geral, quando a velocidade não é constante. Mas essa é a integral de T0 a T, V de T dt. Por que você colocou linha aí, professor? É porque tem um teorema matemático que diz que a gente não pode ter que sejam iguais tanto a variável de integração quanto os limites de integração. Então é só para diferenciar aqui, para dizer que esse t não é esse mesmo t aqui do limite superior. Agora, quando a gente toma esse limite aqui, n tendendo ao infinito, que equivale a ΔT indo a zero ao mesmo tempo, a gente calcula o nosso ΔX como sendo a área embaixo da curva. Como é que a gente usa regra prática? Professor, toda vez que eu tiver um gráfico desse, eu tenho que fazer todo esse algoritmo, somar, tomar o limite de quando n tende ao infinito, ΔT tende a zero e chegar na integral? Esse é o jeito matemático correto de fazer. Quando a gente faz uma regra prática de física, a gente pega aqui, pela definição, a velocidade não é a derivada da posição com relação ao tempo? Pega esse ΔT que está dividindo e joga para o outro lado multiplicando. Então você vai encontrar aqui dx é igual v de t ΔT. Aí o que você faz? Você já integra dos dois lados. Aqui de uma posição inicial até uma posição final. Aqui de um tempo inicial até um tempo final. Pronto. Aqui, observa
que eu estou integrando, aqui é como se tivesse um 1 aqui, ó, 1. Então, a integral de uma constante é a própria variável. Então, isso aqui vai ser igual a x. Eu vou colocar o linha aqui, né, só para seu amigo que é matemático não te bater quando vê você fazendo isso. x0 a x é igual a integral de t0 a t v de t' dt. Aqui, é a mesma coisa que está aqui. Substitui limite superior menos limite inferior. É isso aqui, o x de t, esse aqui é a posição x final. Menos o x no instante inicial é o x0. Posição inicial, posição final. Tá aí. Aqui eu estou colocando algumas integrais aí que é para vocês estarem afiados. Dado uma função composta, você vai aplicar a integração. A integração é o contrário da derivada. Então você tem a derivada, assim como você tem soma e subtração, multiplicação e divisão, você tem a derivada e a integral. Então o contrário da derivada é a integral. Qual é a integral de uma constante? É a própria variável. Foi isso que eu apliquei bem aqui, ó. A integral de um número 1, uma constante, é a própria variável. Aí limite superior menos limite inferior. T elevado a n, quando n é diferente de menos 1. Aí você aplica essa regra aqui. T elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Seno de ômega t menos cosseno de ômega t sobre ômega. Tanto é o contrário, a integração é o contrário da derivação, que se você derivar essas expressões aqui, você tem que obter o que está desse lado aqui. Então, uma é o contrário da outra. Então, vão lá, consultem os livros de cálculo 1 de vocês, que é para dar uma relembrada aí. A partir da aula que vem, aí a gente já vai estar usando bastante as derivadas integrais. Vamos falar agora sobre aceleração média. Vou tomar uma água aqui. Bem, a aceleração média, ela nos dá informação sobre o quão rápido um corpo está aumentando ou diminuindo sua velocidade em um certo intervalo de tempo. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Aqui a gente também pode fazer uma análise a respeito do movimento, porque é o seguinte, se esse ΔV for positivo, implica que a minha aceleração é positiva. Esse tipo de movimento a gente chama de acelerado. Se o ΔV é negativo, implica que a nossa aceleração média é menor que zero. Então o movimento é retardado. Mas a gente já viu que se o ΔV é maior que zero, isso aqui é porque o Δx é maior que zero. Aí ΔV é maior que zero e a minha aceleração média é maior que zero. Quando o Δx é maior que zero, a gente tem um movimento progressivo. Variação de velocidade menor que zero, pode ser que o nosso movimento seja retrógrado. Então, a gente tem que fazer essas associações. A gente pode ter um movimento progressivo, acelerado, progressivo, retardado. Pode ter um movimento retrógrado, acelerado, retrógrado, retardado. Vou mostrar alguns exemplos mais à frente. Aqui está a curva de velocidade do Bolt. E a partir da curva de velocidade com relação ao tempo, eu posso perguntar qual é a aceleração média dele. Nos mesmos intervalos que eu estava vendo anteriormente. Como a gente está falando de aceleração média, eu estou interessado em velocidade final menos velocidade inicial do intervalo considerado. Então, o primeiro intervalo é de 0 a 2,8. Pega a velocidade dele aqui, menos a velocidade inicial, divide pelo intervalo. Está aqui a aceleração média. No outro intervalo, faz a mesma coisa. Pega aqui, menos esse daqui, 11,11 metros por segundo de velocidade.
divide pelo intervalo de tempo, está aqui a aceleração dele. E por aí vai. E se eu quiser saber no terceiro intervalo aqui, ó, esse terceiro intervalo é interessante, porque ele começa a diminuir a velocidade, então vai dar, ó, um número negativo. Final é mais baixo do que o inicial, então vai dar uma velocidade negativa, menos 2 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo. Está aqui a aceleração do Bolt, nesse último trecho. Em média, menos 0,63 metros por segundo ao quadrado. Unidade no sistema internacional. Como é que eu vejo agora? O algoritmo que eu vou seguir, a receita de bolo, é a mesma da que eu estava tratando velocidade. Como é que eu posso obter a aceleração média a partir do coeficiente angular da reta secante à curva? Mesma história. A aceleração média entre os instantes de tempo inicial e final, t0 mais ΔT, que ΔV sobre ΔT, que pode ser obtida através da tangente do ângulo θ, ou seja, o coeficiente angular relacionado a uma reta secante à curva da velocidade. Agora, anteriormente, quando eu fui obter a velocidade média, eu tinha um gráfico da posição com relação ao tempo. Agora, para obter a aceleração média, eu posso obter a partir do gráfico da velocidade com relação ao tempo. A ideia é a mesma. Se eu quero saber em um certo intervalo de tempo qual é a aceleração média, pego aqui os pontos que marcam esse intervalo e analiso. Velocidade, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. É a mesma coisa que tirar a tangente do ângulo θ, da reta secante, que passa por esses dois pontos, e o ângulo θ entre essa reta e o eixo das abscissas. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, o que acontece quando eu começar a diminuir esse intervalo de tempo? Eu vou pegar ele cada vez menor. É a mesma ideia. Eu vou sair de uma reta secante e vou diminuindo esse intervalo de tempo, assim como eu fiz para obter a velocidade média. Só que agora eu estou interessado na aceleração média. Vai diminuindo o intervalo de tempo até que esse intervalo de tempo tende a zero. Nesse momento, agora eu não vou ter mais uma reta tangente. Eu vou ter não vou ter uma reta secante. Eu vou partir para uma reta tangente à trajetória. Aqui. Então eu posso obter essa aceleração como sendo a tangente de θ. Mas lembrando que agora, nesse momento, não é mais a aceleração média. Por quê? Porque eu não tenho mais um intervalo de tempo. Eu tomei o limite que esse intervalo de tempo tende a zero. Então agora eu tenho a minha aceleração instantânea. E para obter a aceleração instantânea, como o próprio nome diz, é a aceleração num instante qualquer. Matematicamente, como é que eu obtenho a aceleração instantânea? Pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a minha aceleração no instante de tempo t qualquer é o limite da aceleração média quando o meu intervalo de tempo tende a zero. Ou seja, o limite de ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Isso aqui, consultem lá, vocês vão ver que isso é a... Opa. Aqui é a definição de derivada. Só que aqui tem um outro ponto que a gente tem que analisar na aceleração instantânea. A velocidade já é uma derivada. A velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Logo, quando eu for calcular a aceleração, que é a derivada da velocidade, eu posso também analisar ela como sendo a derivada da posição. Isso é o que a gente chama de segunda derivada, ou derivada segunda. Então, dv dt é a mesma coisa que d2x sobre dt2. Ou seja, a segunda derivada da posição com relação ao tempo. E isso aqui é equivalente a você calcular a tangente do ângulo θ formado entre o eixo das abscissas e a reta tangente. A curva da velocidade aqui. Indo lá para o gráfico da velocidade do Bolt lá, com relação ao tempo. Agora, eu não quero mais saber a aceleração média, eu quero saber a aceleração no instante t igual a 2 segundos. Depois de 2 segundos, qual era a aceleração do Bolt? Você vai lá, t igual a 2 segundos é representado por esse ponto azul. Passei uma reta tangente, ou seja, que toca a curva
analisada, a curva de velocidade, apenas naquele ponto. Olha o ângulo θ entre a abscissa e essa reta tangente. Tiro a tangente desse ângulo, ΔV sobre ΔT. Analiso aqui, ó, o meu intervalo ΔV, vai ser velocidade final menos velocidade inicial, e o tempo. Tempo final menos tempo inicial. E aqui eu chego à minha aceleração no instante t igual a 2 segundos. Aproximadamente o quê? 2,25 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu estou colocando como é que eu posso construir os gráficos. Lembra, aqui eu tinha o gráfico da distância com relação ao tempo do Bolt, para percorrer os 100 metros em 9,58 segundos. Aqui ele está marcando, esse tracejado em vermelho, quando ele tem aumento de velocidade e a partir desse ponto ele diminui a velocidade. Tanto que a partir da derivada da posição com relação ao tempo e a tangente do ângulo θ aqui, né, que é equivalente a calcular a tangente, a gente obtém o gráfico da velocidade com relação ao tempo. E a gente observa aqui, ó, a velocidade vai aumentando, 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 até chegar a um certo instante de tempo, ali próximo de 7 segundos, começa a diminuir. Realizando o mesmo procedimento, ou seja, a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a mesma coisa que calcular a tangente do ângulo aqui, em cada ponto, a gente obtém o gráfico da aceleração. Quando o juiz dispara lá a prova, dá o tiro e começa a largada, pode ver, ele tem a maior variação de velocidade. Então ele está parado, ele está no repouso e de repente vai. Então, ou seja, ele tem uma aceleração, ele começa muito acelerado. Só que com o passar do tempo, a aceleração vai diminuindo, 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 até que chega um ponto que essa aceleração deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Por quê? Porque agora ele começou a diminuir a velocidade dele. Então, cada instante posterior aqui, a velocidade vai ser menor do que no instante anterior. Tanto que no final da prova, olha onde está a velocidade dele aqui, ó. Então, nesse segundo trecho, a aceleração dele é negativa, ou seja, ele está desacelerando. O movimento aqui é retardado. Se bem que ele vem com aceleração positiva até aqui, né? Ok, então esses são os gráficos aqui do Bolt, né? Tem a distância com relação ao tempo, a velocidade dele com relação ao tempo e aqui a aceleração dele com relação ao tempo durante a prova dos 100 metros rasos. Vamos verificar aqui o caso particular da aceleração constante, ou seja, quando a aceleração, que é a derivada da posição com relação ao tempo, dá um número constante, ou seja, ela é igual, tanto faz o instante considerado, o instante inicial ou final é sempre a mesma, é a própria aceleração média, que é v menos v0 dividido por t menos t0, né? ΔV sobre ΔT. Pega esse cara aqui, joga para o outro lado multiplicando. V menos V0, que é o meu ΔV, é igual a ΔT. Quais são os gráficos possíveis quando a gente tem esse tipo de situação? Quando a aceleração é constante, primeiro salientar, se a aceleração é constante, agora a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra? Na situação onde a velocidade era constante, era um movimento retilíneo uniforme. Agora nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. O deslocamento é variado. A velocidade é uniforme e a aceleração é constante. Significa velocidade uniforme que a velocidade varia da mesma forma em tempos iguais. É equivalente ao que eu tinha colocado para o deslocamento. Se aqui, na posição 0, bem aqui eu tenho uma velocidade de no instante 2 segundos, aqui é um gráfico do tempo, só para analisar o tempo. Em 2 segundos, a velocidade do corpo era v igual a 10 metros por segundo. Se eu analisar mais 2 segundos, essa velocidade aqui
Aumentou em quanto? Se em 2 segundos era 10, aqui quando for em 4 segundos, quanto vai dar? Multiplica aqui, ó. Se ele está numa velocidade de 5 metros por segundo, 5, 10, 15, 20. 2 segundos vezes 10, 20 segundos. 20 metros por segundo, ou seja... E quando eu for ver a variação, o meu ΔV, entre esses dois instantes, ou entre esses aqui, ó, nesse intervalo aqui eu tenho um ΔV. Nesse intervalo aqui, eu tenho o mesmo ΔV. ΔV aqui, 10 metros por segundo, que é a velocidade no instante considerado menos no instante inicial. Depois, 20 menos 10. Isso é uma velocidade uniforme. Ela está variando de maneira uniforme. Em certos intervalos iguais, dá a mesma variação de velocidade. Já o deslocamento, não. O deslocamento é variado. Não é porque nos primeiros 2 segundos ele andou 10 metros, nos próximos 2 segundos ele vai andar mais 10 metros. Não, ele andou mais quanto? Mais 20 metros. Então o deslocamento é variado. A velocidade é uniforme e a aceleração é constante. Quais são as possibilidades que eu tenho para o movimento retilíneo uniformemente variado? As possibilidades são o gráfico da velocidade com relação ao tempo ser uma reta ascendente ou descendente, análogo ao que a gente fez para quando a gente tinha um movimento retilíneo uniforme. Aqui é interessante observar, que eu já mostrei anteriormente, que a área embaixo do gráfico da velocidade dá o deslocamento. Então, esse deslocamento aqui é essa área aqui embaixo. E eu dividi em duas essa área, a área em azul e a área em cinza, né? Porque eu tenho duas figuras aqui. Tem um retângulo e um triângulo. Nesse caso, a minha variação de velocidade é maior que zero. Por quê? Porque cada instante que eu for pegar aqui de tempo equivale a uma velocidade maior. Aí se eu considero um outro instante de tempo aqui, vai dar uma velocidade maior. Então, o meu ΔV, velocidade final menos inicial, sempre vai ser maior que zero. Isso implica que a minha aceleração é maior que zero. E nesse caso, ela é constante. Porque eu estou, o caso particular aqui, que essa aceleração é constante. Então, é uma reta em azul. E como é que eu posso obter a minha variação de velocidade? Pela área, porque a área, né, base vezes altura, aquele mesmo esquema. Então, aqui eu tenho A vezes ΔT. A vezes ΔT. Isso é igual a quem? ΔV. A ΔT. Então, aqui eu tenho o meu ΔV. Então, a área embaixo da curva do gráfico da velocidade com relação ao tempo me dá a variação de velocidade. A área embaixo do gráfico da velocidade com relação ao tempo me dá o deslocamento. Segunda possibilidade. Eu parto de uma velocidade inicial e vou diminuindo essa velocidade aqui, ó, com o passar do tempo. Então, uma reta aqui decrescente. Então, o meu ΔV é menor que zero. Se meu ΔV é menor que zero, isso implica que a minha aceleração é um valor negativo, mas continua sendo constante aqui. E eu posso calcular a variação de velocidade também pela área embaixo desse gráfico. Vamos fazer um resumo aqui do movimento retilíneo uniformemente variado. Vou fazer para a situação onde meu ΔV é positivo, mas é equivalente para o ΔV negativo, né? Só vai mudar o sinal da aceleração. A partir do gráfico, eu já posso analisar as funções horárias da velocidade e da posição. Olha para esse gráfico aqui primeiro. Ó. Eu mostrei que a área embaixo da curva é igual à variação de velocidade. Então, você pega aqui base vezes altura. Base vezes altura dá esse gráfico aqui. Ó. O meu ΔV é igual a ΔT. Aí ΔV, V menos V0. Jogo menos V0 para o outro lado. Vai ficar positivo. Achei a minha equação horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado.
Depois, olha para esse gráfico da velocidade com relação ao tempo. Calcula quem é o ΔX. É a soma da área azul mais a área cinza. Vou começar aqui, ó. O ΔX é o quê? X menos x0. Então, como é x menos x0, você joga esse menos x0 para o outro lado, positivo. Observa aqui quem é V ΔT. É a área cinza. ΔT vezes o V0. Base vezes altura. E agora? Agora olha quem é A ao quadrado T menos 2. Isso é justamente a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? ΔT. Quem é a altura? ΔV. Mas quem é ΔV? Acabei de calcular aqui, ó. ΔV, ó. ΔV é igual a ΔT. Então vai ficar ΔT vezes ΔT, ΔT ao quadrado. A e o sobre 2 aqui, porque é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. O que eu faço agora? Isolo o tempo, ó. Pega essa daqui, ó. Isola o seu ΔT, ó. ΔT é igual a ΔV sobre A. Aí o que você faz? Aonde tiver ΔT, você substitui por ΔV sobre A. Isola na primeira. Isso é um sistema linear que a gente aprende lá na 7ª série. Na minha época era na 7ª, né? Então, você substitui aqui o seu ΔT. Você multiplica, divide, vai simplificar. E você chega aqui na equação de Torricelli, que independe do tempo. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔX. Equação de Torricelli. Como é que eu obtenho essas expressões? Partindo das definições matemáticas. Ora, sabendo que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo e a aceleração a derivada da velocidade com relação ao tempo, divide um pelo outro. Se fizer essa divisão, cancela ΔT com ΔT, V sobre A é igual a dx dV. Multiplica, ó, joga isso para lá, joga isso para cá. V dV é igual a AdX. Aí o que você faz? Integra dos dois lados. Quando você fizer essa integração, eu coloquei os limites de integração de uma velocidade inicial até uma velocidade final. Coloquei o linha aqui só para diferenciar a variável de integração do limite. E aqui a aceleração é constante, que eu estou fazendo o caso especial. Por isso que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Se a aceleração é constante, ela sai da integral. Fica a integral de uma constante aqui, ó, 1. A integral de V, usa a regra que estava lá t elevado a n, que é v elevado a 1. 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Então, v ao quadrado dividido por 2. Limite superior menos limite inferior. É igual à integral da constante. É a própria variável. X limite superior menos limite inferior. Substitui. Dá exatamente a equação de Torricelli. Tá, mas você não mostrou como é que é a equação horária da velocidade e do tempo. Eu vou mostrar depois, porque no caso particular, tá aqui. Não precisa utilizar essas integrações aqui. É simples demais, né? Eu vou mostrar para o caso mais geral. Falar rapidamente sobre o lançamento vertical e a queda livre no movimento unidimensional. Vamos lá. Aristóteles ele afirmava que um corpo pesado cairia mais depressa que um corpo mais leve. Isso tem a ver com a teoria dos corpos graves de Aristóteles, tanto que ele achava que o corpo mais pesado sempre ia cair mais depressa. Lá no século XVII, o Galileu demonstrou que não, que os corpos caem com a mesma velocidade independente da sua massa.
E se você desconsiderar a resistência do ar. É aquela historinha de que ele subia lá na Torre de Pisa e jogava lá as bolas de canhão. E aí, jogando as bolas de canhão, ele fez a análise do movimento, toda a descrição de trajetória, via o tempo de queda e tudo mais. É interessante observar que uma das conclusões que o Galileu chegou é que, pelo fato dos corpos em queda, estarem sujeitos à aceleração da gravidade, que é constante, é isso que torna a posição ser proporcional ao tempo ao quadrado. Se você for olhar aqui, ó, nas fórmulas que a gente obteve, ó, a posição é proporcional ao tempo ao quadrado, a velocidade ao tempo. Isso ocorre justamente por quê? Porque a aceleração é constante. É a aceleração da gravidade, o g. Ah, interessante também, o Galileu, né, ao contestar as ideias de Aristóteles, foi ele que cunhou, até onde eu sei, foi ele que cunhou o termo gravidade. A palavra gravidade surgiu da teoria dos corpos graves do Aristóteles, mas quem falou, olha, a gravidade é que faz os corpos caírem independente da sua massa, com a mesma velocidade ali. Então ele falou esse termo gravidade, quem cunhou foi o Galileu. Aqui eu vou dar um exemplo quando você tem um lançamento vertical. Você joga alguma coisa para cima. Essa coisa sobe, para e volta. Na subida, o que você tem? Você parte com a velocidade inicial. Aí vai diminuindo a velocidade, diminuindo, até que você atinge uma altura máxima e o corpo para. Aqui, você tem um movimento que a posição está aumentando. Ó, a posição está aumentando. Então, ele seria um movimento progressivo. Porém, a velocidade está diminuindo. Tá vendo? A velocidade está diminuindo. Por quê? Porque a gravidade está diminuindo a velocidade do corpo aqui. Se a gente tem uma atração gravitacional que vai freando o corpo. Então, é um movimento progressivo e retardado. Já na descida, o que acontece? A posição está diminuindo, porque ele partiu de uma altura máxima e agora essa altura vai diminuindo até chegar no nível de referência, que é o teu zero, a tua mão. Então, esse é um movimento retrógrado. Porém, o que está acontecendo com a velocidade? Ela está aumentando. Então, se ela está aumentando, esse é um movimento acelerado. Aqui, progressivo e retardado. Aqui, retrógrado e acelerado. Aqui é para mostrar uma das conclusões do Galileu, né? Se você soltar uma pena em uma maçã de uma certa altura, claro que a maçã cai primeiro. Mas isso é por conta da resistência do ar. Se você tivesse a oportunidade de fazer um vácuo e soltar os dois, isso ia observar que eles iam cair e atingir o solo no mesmo tempo, independente da massa deles. Eu coloquei um videozinho no final da aula sobre isso. Vamos fazer um exemplo aqui de queda livre. Considere um corpo caindo livremente a partir do repouso. Calcule a sua posição e velocidade nos instantes. T igual a 1, 2, 3 e 4 segundos. Primeira coisa é você vai descrever o movimento, você tem que ter um eixo orientado. Tá aqui, eu estou considerando que para cima y é positivo, a minha posição é positiva. Porém, a minha aceleração da gravidade está apontando para baixo. Essas aqui são as três equações que eu tenho para o movimento sujeito à aceleração constante, no caso da gravidade. Eu peguei as minhas expressões que eu tinha anteriormente, deduzido ali a partir da análise gráfica, e substituí onde tinha A por menos G. Por que menos? Porque está no sentido contrário para onde cresce a posição. Está aqui, as três equações. O segundo passo é a gente analisar o que ele fala aqui. Ó, o corpo está caindo livremente a partir do repouso. Se ele está partindo do repouso, significa que a velocidade inicial dele é zero. Zero. Opa, já simplificou mais as contas.
Outra coisa, o exercício pede para eu calcular posição e velocidade em função do tempo. Essa última equação, equação de Torricelli, nem envolve tempo, então eu não vou usar ela. Nem preciso dela aqui. Legal. Então eu fiquei aqui, ó, com a posição e velocidade em função do tempo. Só que na sua equação aqui da posição, em função do tempo, você tem aqui uma posição inicial. Qual vai ser a sua posição inicial? Agora a gente tem é arbitrária essa posição. Eu vou escolher que essa posição inicial é o zero. Então aqui a partir do corpo ele está caindo, então eu vou considerar a posição inicial dele igual a zero. E aí essa posição vai aumentando, mas negativamente, né? Porque está caindo o corpo. Então vai descendo para cá. Então vai aumentar em módulo, porém no sentido negativo do eixo y. Substitui aí g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e o valor do tempo. Vai dar essa tabelinha aqui. Para t igual a 1 segundo, qual é a posição? Menos 4,9 metros. Então ele sai daqui da origem. Em 1 segundo ele caiu quase 5 metros. Está aqui, quase 5 metros. Menos 5 metros. 2 segundos. Ixi, já fui lá para menos 20 metros. 3 segundos. Ixi, 40. E aí vai, só substituindo. E enquanto isso, a velocidade no instante t igual a 1 segundo era menos 9,8. No instante t igual a 2 segundos, substitui por 2, dobra. Vai quase 20 metros por segundo aí no sentido negativo. Depois, substitui 3, multiplica por 3, 9,8. Aí está aqui. Então, o aumento, observa a diferença, né? A velocidade, ela é uma função linear do tempo. Então, ela aumenta linearmente. A posição é uma função quadrática. Então, ó, você vai sempre aumentando essa razão aqui, bem maior do que essa, né? Tá aí. Depois, no futuro, eu vou mostrar outros exemplos de queda livre, onde a gente envolve resistência do ar. Para isso, a gente precisa saber tratar com forças de arrasto e outras coisas mais. Voltando para o nosso algoritmo lá, a nossa receita de bolo de como tratar o movimento unidimensional, eu vou sair do caso particular. Agora eu quero saber, ó, do mesmo jeito que eu fiz para obter a posição a partir da velocidade, eu quero saber se tem como obter a velocidade a partir da aceleração. É a mesma regra, utiliza a área embaixo da curva do gráfico da aceleração como função do tempo. Divide seu intervalo de tempo, que vai de t0 a t, né? Então você tem lá um intervalo de tempo final menos tempo inicial, num número n de retângulos de largura ΔT. Ora, a área de um desse daqui dá uma areazinha de velocidade. É isso que eu vou fazer aqui. Tá aqui, ó. ΔV, ou seja, uma variação de velocidade é igual à área de um desses retângulos, que é largura, base vezes altura. Tá aqui, base vezes altura. Então, se eu quero saber qual é a variação de velocidade em todo o intervalo de tempo analisado, velocidade final menos velocidade inicial, é a soma de todos esses retângulozinhos, de igual a 1 até n. Está aqui. E agora? Toma o limite de quando n tende ao infinito e ΔT tende a zero. Passa a tua soma contínua, a tua soma discreta, somando aqui 1, 2, 3, 4 retângulozinhos, para uma soma contínua. Desse modo, eu consigo dividir cada vez mais os retângulos, e aí eu vou cortando essas áreas que a gente não quer, porque a gente quer só a área embaixo da curva. A regra prática que a gente utiliza, parte da definição, a aceleração é a derivada da posição com relação ao tempo, joga para o outro lado. dv é igual a dt, integra dos dois lados. Aqui de v0 a v, aqui de t0 a t.
Integral de uma constante é a própria variável. Vai dar aqui, ó, o v menos v0. E aqui é a integral da aceleração com relação ao tempo. Você vai integrar essa função aqui. Se for constante, se a aceleração for constante, ela sai da integral e você tem o ΔT aqui. E essa aceleração, que é o caso particular que a gente já viu. Mas no caso geral, ela não é constante. E aí está aqui. Como é que eu determino qual é a variação de velocidade no gráfico da velocidade, da aceleração com relação ao tempo? A área embaixo da curva. Só que ainda tem uma particularidade quando a gente trata a aceleração, porque a gente obteve aqui a variação de velocidade. Eu perguntei como é que eu posso obter a velocidade a partir da aceleração. Está aqui. Mas eu também posso obter a posição a partir da aceleração. Por quê? Porque a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então eu posso, a partir da aceleração, tanto obter a velocidade quanto a posição do objeto. Peguei essa expressão e o que eu fiz? Aonde tem a velocidade, eu substituí pela derivada da posição com relação ao tempo. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Joga esse cara para o outro lado e integra todo mundo. Tá aqui, ó. Joguei para o outro lado. Agora, integra todo mundo. Aqui já tem uma integral. O resultado dessa integral vai ser integrado de novo. Aqui, a integral em dx, de uma posição inicial até uma posição final, e a integral de um tempo t0 até um tempo final, de quem? Dessa expressão. Já estava aqui, ó, joguei o v0 para esse lado. E aqui você aplica a propriedade distributiva, está multiplicando. Ó. Então, vai integrar v0 e vai integrar essa outra integral aqui. X menos x0 é igual a... Esse v0 vai entrar aqui, v0 é uma constante saída da integral, v0 ΔT, mais a integral com relação ao tempo do resultado dessa integração. Ó, aqui sai aquela expressão, se a aceleração fosse constante, ela ia sair para cá, e você ia ficar, a integral de um tempo inicial até um tempo final aqui é o ΔT, ΔT ao quadrado. E aí a gente obtém aquela expressão particular que a gente teve lá. X é igual a x0 mais v0 ΔT mais a ΔT ao quadrado sobre 2. Que é o caso particular quando a aceleração é constante. Se não for constante, tem que ver qual é a tua função da aceleração aqui e realizar essas integrações. Bem, estamos chegando perto do final. Agora eu vou falar sobre o movimento unidimensional, a questão do movimento relativo. Desde o início eu disse que o movimento é relativo, depende de como você está descrevendo ele. Qual é o seu ponto de referência? Vamos supor que você tem aqui numa estrada dois carros, o carro com o azul com velocidade A, o vermelho com velocidade B. A gente tem duas opções aqui. Ou esses carros estão com as velocidades na mesma direção, ou em direções opostas. O doido entrou na contramão aí. Aqui, se eu considerar o referencial como sendo o carro azul, há duas possibilidades. É como se ele tivesse parado e dependendo da velocidade do carro vermelho, se o carro vermelho está com uma velocidade maior do que a do carro azul, ele vai se afastar. Ou então, se o carro azul está com uma velocidade maior, o que acontece? Ele vai ver, o motorista do carro azul, como se esse carro estivesse chegando mais perto dele. Então, aqui eu tenho as duas possibilidades. O carro está, quando eu coloco o referencial no carro azul, esse carro pode estar se afastando ou se aproximando dele. A mesma coisa se eu colocar aqui em B. O motorista de B, olhando pelo espelho retrovisor, se essa velocidade de A estiver muito alta, ele vai ver ele se aproximando. Ou se a velocidade de B for maior do que a velocidade de A, ele vai ver o quê? Esse carro ficando cada vez mais para trás. Aqui não, né? Aqui, se eles tiverem qualquer velocidade, eles só podem estar se aproximando, né? E por mais que esse aqui tenha uma velocidade pequena e esse aqui é uma velocidade grande, ele vai ver ele chegando para cima, né? Se o referencial está no carro A aqui, é como se ele tivesse parado e o carro B estivesse indo em direção a ele. Se você inverte,
É como se ele tivesse parado e esse carro tivesse vindo com a velocidade. Se a velocidade for menor, ele vem aqui acelerando com a taxa, né, o deslocamento vem uma taxa menor. Mas, porém, se a velocidade de A for maior que a de B, ele vem aqui, geralmente é assim, né, os acidentes de trânsito. Nunca acontece com a velocidade pequena, né? Então, eu posso fazer a descrição desse movimento relativo. Você sabe qual é a posição do carro A, XA? Sabe qual é a posição do carro XB em relação a uma determinada origem, o referencial? Ou seja, é a posição do carro, não é com relação ao referencial, pode ser dele, do outro carro, ou um referencial externo aqui. Então tem essa posição A posição B, mas você tem que sempre com relação a quem? A um certo referencial. Eu posso calcular a posição relativa de um carro com o outro, em relação ao outro. Quem é a posição relativa do carro A em relação a B? A posição relativa do carro A com relação a B é a posição de A menos a posição de B. E se eu mudasse o referencial para B, qual é a posição relativa do carro B com relação a A? Era você calcular o XBA. XB menos XA. Então, tem a posição relativa do carro B em relação ao carro A. A posição relativa deles aqui, entre esses dois carros. Tendo a posição relativa, nós podemos calcular a velocidade relativa. Qual é a velocidade do carro A? Quantos metros por segundo o carro A está em relação ao carro B? Estou colocando um referencial aqui. Esse cara está se aproximando ou se afastando com uma certa velocidade em relação a esse. Está aqui, deriva. A posição relativa é a derivada da posição do carro A menos a derivada da posição do carro B com relação ao tempo. Ou seja, VA menos VB. E se fosse o contrário? A posição relativa do carro B em relação ao A? Era só inverter. E a aceleração? É a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, se você quer saber a aceleração relativa... Opa! Aqui eu acabei copiando e colando. Peço desculpas. Aqui é a aceleração derivada da velocidade. Você tem VA, VB. Aí aqui eu tenho quem? A minha aceleração de A menos a aceleração de B. Peço desculpas aqui. Vou mostrar para vocês como é que fica essa ideia na prática de um movimento relativo. Vou dar o play aqui. Quem está se movimentando com relação a quem? Olha a cena. Trem ou a plataforma? Tudo depende do referencial que você está analisando. Vou colocar novamente aqui, ó. Da época que o Val Kilmer ainda fazia filme engraçado. Com esse referencial, a impressão que dá é que o Val Kilmer está se movimentando, né? O ator. E não que a plataforma é móvel. Você precisa mudar o seu referencial para poder ver o movimento da plataforma. Vamos lá. Opa. Vamos voltar aqui. Então, essa questão do movimento relativo em uma dimensão é bem simples, porque é retilíneo, então você está analisando ali a relação do movimento, a relatividade dele, sempre com relação à posição, velocidade e aceleração. Então, tendo a posição relativa, as outras grandezas são bem estruturadas. Não esqueçam que aqui eu errei. Na hora de falar de aceleração, eu deixei V. E onde tem V é A e onde tem X é V. Eu vou deixar aqui para finalizar, para vocês pensarem aí, quando a gente tiver a oportunidade de se ver, nem que seja virtualmente, a gente discutir.
Qual sequência de gráficos representa corretamente o movimento unidimensional de um corpo? Para você justificar. Se a gente vai descrever o movimento, a gente precisa saber a posição com relação ao tempo, a velocidade com relação ao tempo e a aceleração com relação ao tempo. Qual sequência aqui está correta e por quê? Pensem nisso aí, discutam e na próxima aula a gente retoma isso. Bem, aqui eu vou deixar só algumas recomendações, que é uma simulação de movimento unidimensional, que é do site de simulações da Universidade do Colorado, que é o programa PhET. Deixa eu colocar aqui, só para ilustrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho o homem aqui, que é aquela figura inicial que eu coloquei. Você pode dizer onde você quer a posição inicial dele. Escolhe aí onde você quer a posição inicial. Dá uma velocidade para ele. Vou colocar essa velocidade negativa. Posso até mostrar o vetor velocidade. E eu vou dar uma aceleração. Quero que ele vá cada vez mais rápido. Aumenta aí, ó. Vetor aceleração. Posso colocar. Vou dar o play aqui. Ele vai aumentando aí, ó. Parou, vai inverter o movimento, que eu estou dizendo para que sentido está a aceleração dele. Vou inverter a aceleração dele, ou seja, ele vai começar a frear, 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 frear até inverter o movimento. E eu vejo isso aqui no sistema unidimensional, né? Eu posso colocar também os gráficos, ó, da posição com relação ao tempo. Vou aumentar aqui a velocidade dele, ó. Vou colocar ele tá na posição inicial x igual a 0. Vou dar uma velocidade de 3,5 por segundo, uma aceleração de 1, 2 e pronto. Vamos ver como é que fica os gráficos. Ó. A posição está aumentando. Ele está acelerado. Vou inverter o sentido da velocidade. Oh, desculpa, da aceleração, né? Aí ele vai desacelerando. Ó. Agora ele aumenta, aumenta, aumenta. Inverte o sentido da aceleração. Aí ele chegou aqui, eu coloquei essa parede aqui, mas você pode tirar a parede e aí ele vai embora. Aí depois você vai mudando aqui, verificando. Testem lá, brinquem, vejam como é que funciona essa relação de alterar a velocidade, a aceleração e a posição aqui. Ver como é que você pode brincar com isso aqui. E é bem intuitivo. Só mexer. Ah, demora bastante para carregar, porque é Java, né? Java e HTML, então às vezes ficam 5, 10 minutos só para carregar a animação. Mas depois que carrega, é bem simples. Meu PC aqui não é dos melhores e consegue rodar tranquilo. Deixa eu ver o que mais tem de material. Ah, tem 2 vídeos, que é um experimento de Galileu em uma câmara de vácuo e alguns conceitos que eu coloquei ali. Ó. Esse vídeo aqui eu já ensinei vocês como é que você vê isso, né? É um vídeo curtinho de 4 minutos da maior câmara de vácuo que a gente tem no mundo aí. O Brian Cox vai lá e coloca uma pena e uma bola de boliche para cair e mostra que Galileu estava certo. Ativa a legenda lá, como eu ensinei. Tem um outro vídeo aqui que é de um canal que eu acho muito bacana, que é do Veritácio. É um vídeo antigo já, 10 anos, mas mostrando como as pessoas têm os conceitos sobre queda livre equivocados. Então ele coloca 2 situações com bolas de basquete de peso diferente, né? 2 bolas com peso diferente, com massas diferentes, e pergunta para o pessoal se eles acham que vai cair ao mesmo tempo ou não, se a força relacionada a elas é a mesma ou não, para vocês verem como o senso comum às vezes engana a gente. Bem, é isso. Finalizando a nossa aula sobre movimento unidimensional, coloquei uma frase do Galileu aí: não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. É para vocês também. Aula é instrução. Aprendizado vem quando você se dedica a estudar. Peguem os materiais, olhem os livros textos, senta lá na cadeira e estuda. E não esqueçam de avaliar
a aula aqui. É o mesmo formulário anterior, mas clica nesse aqui que é uma nova resposta. Assim eu tenho um controle de quem é que está assistindo a aula e tudo mais para avaliar também de maneira assíncrona. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, onde a gente vai ver vetores e cinemática vetorial. Até a próxima aula.